Infelizmente, nós não estamos seguros. Esse retorno seguro dentro da conjuntura da pandemia, que não está controlada, é uma falácia. É importante ressaltar que a pandemia de Covid-19 ela não acabou. Continuam havendo, um número elevado de mortes. Olá, tá começando mais um podcast da Rádio NF. E nessa semana a gente quer saber, a pandemia de Covid-19 já acabou? O movimento nas ruas e nas escolas dá a impressão de que não existe mais coronavírus. Isso é verdade? Para discutir esse assunto, vamos bater um papo com Graciete Santana, dirigente do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEP, e também com o médico do trabalho, Ricardo Garcia. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Primeiro a gente vai conversar com Graciete Santana, dirigente do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEP. Oi, Graciete, muito bom ter você de novo aqui com a gente. O prazer é todo meu estar aqui falando, com você. Imagina, o prazer é todo nosso. Graciete, em alguns municípios as aulas presenciais já retornaram na rede estadual de ensino. Em outras cidades ainda não. Por que isso acontece? Então, a diferença entre os municípios está no nível, no índice de contaminação por Covid-19 e também o número de óbitos, E aí há uma variação da bandeira que norteia a questão da flexibilização das atividades econômicas. E dentro disso também entra a questão do funcionamento das escolas, tanto estaduais, municipais e também das escolas particulares. As escolas têm que seguir um protocolo, né? Bem, existe um protocolo estabelecido pela própria Organização Mundial de Saúde, pelas instituições também estaduais e municipais, dos protocolos que devem ser instalados e seguidos nas unidades escolares. Entretanto, se tratando das escolas, há uma dificuldade natural em relação a esses protocolos, mesmo quando eles são realmente implementados para garantir o distanciamento social, para garantir o acesso ao álcool em gel, o uso de máscara e também lavar as mãos com periodicidade necessária para proteger todas as pessoas da comunidade escolar. Na prática, isso tem funcionado? Não tem funcionado porque a escola é um local de aglomeração natural. Então, quando se fala no ensino híbrido, onde uma parte dos alunos ficam em casa no ensino remoto e uma outra parte vai presencialmente para a escola, mas vamos supor que numa escola que tenha 10 salas, mas as escolas são bem maiores, a maioria, o número é bem superior a esse. 10 salas com 5 alunos em cada, já aí são 50 alunos. 50 alunos mais o corpo docente, os professores, funcionários, equipe pedagógica. Então a gente tem aí minimamente em cada mínimo, por baixo, minimamente 100 pessoas circulando dentro do espaço escolar. E aí não há protocolo que ofereça realmente uma garantia para que as pessoas estejam protegidas do vírus. Como é feita a fiscalização nessas instituições de ensino que já voltaram em relação às medidas sanitárias necessárias? Cabe à vigilância sanitária a visita aos estabelecimentos escolares, tanto estaduais como municipais, como também as escolas particulares, para uma efetiva fiscalização do cumprimento dos protocolos. Mas quando se lida com criança, com adolescente, a marca pode estar certinha no chão, determinando qual o local da passagem, o distanciamento entre elas, mas não é isso que acontece. Muitas vezes elas estão sentadas num banco, sem máscara, todas juntas, conversando e totalmente vulneráveis aí ao vírus. O CEP recebe denúncias de escolas que registraram casos de Covid-19 e permanecem abertas? Então, recentemente, nós, do CEP, enviamos ao Ministério Público da Promotoria da Infância e da Juventude
16 denúncias de escolas onde está acontecendo, infelizmente, a contaminação tanto de alunos como de professores. 16 denúncias de escolas que compreende também a rede municipal, a rede estadual e a rede particular. Há casos de escolas que não seguem os protocolos necessários? Em algumas delas, realmente, o protocolo não está sendo seguido, porque onde falta água, não há de se falar em protocolo contra a Covid, porque a água é o elemento principal para a higienização. Faltam funcionários, faltam porteiros, faltam profissionais nas unidades escolares. Então, infelizmente, a gente tem recebido denúncia de contaminação de professores e também de alunos. Existe algum caso de escola em que há contaminação coletiva? Aconteceu numa escola prisional, agora recentemente em Campos, a contaminação de 15 meninos do sistema prisional que estavam frequentando normalmente a escola e a escola não foi fechada. E na maioria das vezes, as escolas estaduais, por exemplo, a gente tem identificado que aparece a contaminação de 1, 2, 3 profissionais e a escola continua funcionando normalmente. Então a gente entende isso como uma omissão mesmo por parte do poder público, da vigilância sanitária. E como a denúncia pode ser feita? Os canais que deveriam receber as informações sobre contaminação das escolas, embora conste que canal é esse, tem um número, tem uma referência, mas eles também não estavam funcionando, então as pessoas, os pais, os professores, ligavam para dar ciência, para notificar o caso de contaminação nas escolas, mas não havia atendimento por parte dos setores, né, responsáveis. Então isso criou um desconforto muito grande, né? Então a gente chega à conclusão, pelas informações que você está trazendo, que o retorno não é nem um pouco seguro. Infelizmente, nós não estamos seguros. Esse retorno seguro, dentro da conjuntura da pandemia, que não está controlada, é uma falácia. Não é possível garantir segurança a quem quer que seja. Graciete, a que riscos alunos, professores e servidores da educação seguem expostos? Bem, eles, na verdade, professores, alunos, funcionários, equipe pedagógica, todos que estão no ambiente da escola de forma presencial estão expostos, sim, ao vírus, né, à contaminação do vírus da Covid-19. Nós temos uma variante Delta bastante agressiva. A variante Delta, ela ainda não é considerada assim controlada, e já temos outras variantes surgindo, né? Agora tem a Mu. O cenário é bem preocupante, né? É uma coisa muito preocupante. É muito preocupante ver as pessoas expostas. Enquanto que o que deveria acontecer é a oferta de políticas públicas para que os alunos, todos os alunos, possam ter acesso ao ensino remoto. Então, onde não tem internet, então, política pública para a instalação de uma torre que garanta o acesso à internet a todos os alunos e pessoas daquela comunidade. Se a questão não tem o equipamento, não tem o computador, não tem o celular, não tem um tablet, que então se construa também um projeto, um programa de uma política pública para ofertar esses equipamentos para que todos os alunos possam ter acesso. Então, hoje, quem não tem acesso ao ensino remoto, exatamente devido à grande desigualdade social que já existia e que foi aprofundada no pós-pandemia, principalmente no que diz respeito à educação. Graciete, para a gente fechar, qual deveria ser a postura do Estado e dos municípios nesse momento? O dever do Estado é garantir a segurança de toda a população, mas se tratando da escola, não é momento ainda de retorno. Sim, construir políticas públicas que possam atender a demanda igualmente de todos os alunos, para que tenham acesso ao ensino remoto.
há uma grande ansiedade da parte dos profissionais de educação e também dos alunos no retorno ao ensino presencial. Essa é uma expectativa que todos têm, né? Porque é bom o encontro, a construção do conhecimento ali, a troca é extremamente positiva e favorável. Entretanto, hoje, o que está em jogo é a defesa da vida. Em nome da defesa da vida, que se construa políticas públicas para garantir o acesso ao ensino remoto a todos os alunos e que possa a escola estar fechada até que se possa ter uma garantia de um retorno realmente seguro com a população massivamente vacinada e também nossos alunos, né? Porque a gente sabe que os menores ainda não tem vacina ainda aprovada para eles, ainda está em teste, mas é importante a vacinação de todos e agora também há um anúncio da terceira dose para a população acima dos 60 anos, já está se iniciando em vários municípios, então deve-se aguardar um momento que esteja realmente propício para que haja um retorno efetivamente seguro. Hoje não oferece do jeito que está e ninguém se sente seguro. Valeu, Graciete. Muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Agradeço aí a oportunidade. Um abraço a todos. Agora a gente vai conversar com o médico do trabalho Ricardo Garcia. Doutor Ricardo, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui com a gente. Para a gente começar esse bate-papo, a pandemia de Covid-19 já acabou? É importante ressaltar que a pandemia de Covid-19 ela não acabou. Continuam havendo, um número elevado de mortes, lógico que não é aquele absurdo que existia, mas 740 mortes é algo assustador. Em muitos países, por muito menos, já decretam, suspensão de aulas, lockdowns, quer dizer que as pessoas fiquem em casa, o que diminuam bastante o trânsito na rua dessas pessoas. Aqui existe um preconceito muito grande, as pessoas não adotaram isso, a gente tem persistido com um número grande e agora, com o aumento das vacinas, é que a gente tem tido uma resposta boa, mas ainda é cedo para dizer que, de fato, essa pandemia está começando a ser controlada. É importante, sim, vacinar e vacinar a partir de 12 anos, a todos. A flexibilização de medidas restritivas, a movimentação das pessoas nas ruas e a volta às aulas podem ter que efeito? A flexibilização de medidas restritivas que vem acontecendo, já aumentou muito a movimentação de pessoas nas ruas. Se a gente pegar as grandes metrópoles, pega aqui o Rio de Janeiro, o caos no transporte coletivo, as pessoas uma grudadas nas outras, o uso de máscara não tem sido uma prática para a maioria das pessoas, o distanciamento é impossível, e ainda mais quando você pega prefeitos que estão diminuindo o distanciamento, ao invés de manter o distanciamento, manter as questões de higiene nos postos de trabalho, nas escolas, a gente vê que ainda existe muito a se fazer no básico. Há uma precipitação? A flexibilização de forma acelerada, ela pode trazer malefícios para a população. Pode aumentar o número não só de casos novos, como de mortes. E uma coisa que não se fala, são as sequelas daqueles que tiveram Covid, estiveram internados e hoje sofrem para conseguir um tratamento e para conseguir sobreviver, se manter no dia a dia, vivendo com alguma qualidade de vida. Setores administrativos de grandes empresas como a Petrobras estão prestes a retomar o trabalho presencial. Qual a sua opinião sobre isso? É importante lembrar, com essa proposta de algumas empresas, e a Petrobras, da indústria do petróleo, e a Petrobras já soltou, inclusive, documento com relação a isso, de retorno à atividade presencial, que nós ainda não estamos fora da pandemia. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente está falando aqui da região norte fluminense, o estado do Rio de Janeiro continua sendo um estado muito assolado pela Covid-19, com um número ainda elevado, não só de casos, como de óbitos, e com essa nova variante, Delta, o que acontece é que se as pessoas
por vezes não se internam, ou quando internam não são mais graves, principalmente por causa da vacina, da imunização, e aí a importância de que todos estejam vacinados. Há um percentual seguro de ocupação de um prédio comercial, por exemplo? A retomada presencial ela não pode passar de 10% do total do prédio, não é por gerência, como está sendo proposto, 20%. Então, assim, se você começa a colocar o formigueiro para funcionar, porque é isso que as pessoas, né, num prédio, ou numa plataforma plena, ou num terminal, enfim, você acaba vendo pessoas entrando e saindo enfim, se você não distribui máscara, se você não faz testagem em massa, você só propaga mais esse vírus e daí você tem um risco elevado de pessoas não só tendo que se internar para poder se tratar e pessoas com sequelas graves depois que forem tratadas e que sobreviverem à infecção, né, pelo vírus SARS-CoV-2 ou suas variantes, enfim. Já ter recebido a vacina é o suficiente? É importante a gente chamar a atenção que não existe o fato de eu estar vacinado, não me impede e não deve ser requisito para acabar com testagem. As testagens têm que ser ou pelo antígeno, os suaves, né, aqueles cotonetes no nariz, quer dizer, seja pelo antígeno, para todos mesmo, principalmente quem não tem nenhum sinal ou sintoma, e se houver qualquer sinal ou sintoma respiratório, que já se faça o teste molecular, o RT-PCR. Só dessa forma e com muito pouca gente voltando, e aí eu digo assim, quer dizer, com mais de 10% sobre o total da capacidade, você passa a ter um risco muito grande. E quando a gente embarca, quer dizer, quando as pessoas embarcam ou estão em locais confinados, você tem um risco muito aumentado. Então, por isso que essas pessoas têm que ser acompanhadas de perto pelo serviço médico da empresa e presencialmente, quer dizer, é importante que o serviço médico esteja nos locais de trabalho. Essa coisa da gente fazer questionários é importante, mas nada supera a presença nos locais de trabalho para saber como é que eles estão funcionando. Há risco de uma nova onda de coronavírus no estado do Rio de Janeiro? Há elementos para uma afirmação positiva ou negativa? Os riscos de uma nova onda de coronavírus, quer dizer, seja no estado do Rio de Janeiro ou em outro local, eles estão sempre presentes e estão relacionados a essas medidas de flexibilização, quer dizer, precoces que são adotadas. A gente vê hoje, os Estados Unidos é um exemplo disso, eles saíram de menos de 100 mortes, menos de 50 mortes por dia para 1.880 agora. Então, assim, é assustador mesmo com um sistema de imunização que já beira lá mais de 70% da população. Hoje eles empacaram com essa história da dita democracia, dizendo que todos têm o direito de se recusar a fazer vacina. A questão da vacina é uma questão de saúde pública, é uma questão fundamental para a sobrevivência das pessoas e para o respeito para que as pessoas possam continuar indo e vindo. Então, assim, do mesmo jeito que vacinamos nossos filhos para que, né, frequentem as escolas e que possam aprender e possam, né, desenvolver sua parte intelectual e, enfim, e ter uma carreira no decorrer dos anos, os profissionais, principalmente na indústria do petróleo, devem todos ser vacinados. Quem não tomou a vacina pode trabalhar? Quem não for vacinado não pode trabalhar e não deve sequer passar em locais onde existem outras pessoas que estão vacinadas, porque dizer assim, a vacina ela garante diminuir uma gravidade do quadro. Isso não quer dizer que eu não posso ter uma sequela dessa infecção e isso repercutir para o resto da minha vida. Dr. Ricardo, a Covid-19 pode ser enquadrada como doença do trabalho em qual circunstância? A Covid-19 pode e deve ser enquadrada como doença do trabalho em todos os casos. Por exemplo, eu estou embarcado há mais de 7 dias, fiz teste antes do embarque, testei negativo, deveria ter sido feito um outro teste 7 dias depois, e aí no 10º dia, 14º dia, eu apresento sinais e sintomas respiratórios ou mal-estar, enfim, e que acabam confirmando que
essa pessoa está infectada pela Covid-19. Então, assim, nesses casos são muito emblemáticos, quer dizer, eu tô enclausurado numa plataforma, há mais de 10 dias nessa plataforma, é muito simples de fazer o nexo causal. E no percurso para o trabalho? Se eu tenho que ir e vir, pegando transportes coletivos, onde muitas pessoas, em alguns lugares a maioria, colocam de forma inadequada as máscaras, onde os ônibus estão muito cheios, o risco de eu pegar a doença no ir e vir do trabalho, né, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, também deve ser considerado como doença do trabalho, precisando só excluir para saber se as pessoas têm outros casos oriundos de Covid-19 em casa por outros locais. Mas não é uma questão difícil de ser feita. A maior parte você consegue fazer esse nexo até com certa simplicidade, mas é só estudar caso a caso e definir. Nos casos de embarque, nos casos onde as pessoas trabalham confinadas em terminais, ou mesmo em prédios onde você tem surto em determinados locais, e aí todo mundo no entorno dessa pessoa se contamina. Então, assim, a Covid deve ser enquadrada como doença do trabalho. Valeu, doutor Ricardo, muitíssimo obrigado. Bom, ficamos por aqui. Na semana que vem tem mais podcast. Tchau, tchau, até lá.